Meus irmãos, minhas irmãs, uma boa tarde para todos. Estamos juntos mais uma vez para assimilarmos dentro do íntimo do nosso mais íntimo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje o ensinamento para nós outros virá através de mais um livro do José Carlos de Luca que se intitula Pensamentos que Ajudam. Aqui ele vai trazer umas palavras inicialmente de Clarencio, que é um espírito, né? Lá da cidade de Nosso Lar. Ele fala assim: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a sua própria dor para ninguém. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os seus lábios, a sua língua. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Só essas palavras de Clarencio já requer uma profunda reflexão de nossa parte. Olha o que ele nos sugere e nos propõe. Ele diz assim: aprenda, ou seja, todos nós temos que aprender a não falar excessivamente de nós. Então, não adianta, a gente só deve falar de nós quando necessário. Se uma pessoa pergunta: você está trabalhando? Estou. Você conseguiu um emprego? Consegui. Você conseguiu aquela viagem que você ia fazer? Consegui. Se a gente é indagado, questionado, então aí a gente responde. Agora espontaneamente, a gente vai falar de nós mesmos, nos enaltecendo, não é bom. Ele fala: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. E ele continua: e nem comente sua própria dor. Eu ainda não saí daquela situação, ainda estou passando por um problema de relacionamento grave, eu ainda estou com problema com meu filho, com meus filhos, eu estou com problema de saúde, sabe? Aí começa aquele rosário de lamentações. Não é bom falar de nossos problemas para absolutamente ninguém. Aí ele continua: é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar a língua. Então tem que criar pensamentos novos e controlar a língua. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o nosso coração ao sol da divindade, ou seja, nós temos que aprender a exteriorizar o nosso íntimo apenas para Deus, para Jesus. Só. É o nosso amigo confidente. Nós só devemos, ouçam bem o que eu vou falar, nós só devemos falar do nosso íntimo, dos nossos ideais, dos nossos anseios, para pessoas espiritualizadas. Nunca esqueçamos isso. Porque muitas vezes nem para nossa mãe, que a gente confia e nos ama e quer a nossa felicidade, muitas vezes nem para ela é bom contar. Porque nós não sabemos em que condição espiritual ela se encontra, se ela está bem ou não. Porque ela pode estar sendo influenciada por algum espírito, até inimigo meu, que se utilizou dela para me afetar. Tá vendo? E nós não sabemos, não somos videntes, não sabemos. Então, por isso que eu falo, nós temos que falar as coisas, relatar a nossa intimidade, nossos anseios e objetivos, apenas para pessoas que nós temos a certeza que são pessoas e que estão equilibradas espiritualmente. Que nós temos a certeza que aquela pessoa vai orar noite e dia pela nossa felicidade. E mesmo assim ela tem que estar equilibrada. Porque na realidade o ideal seria só conversarmos com Deus. E só relatarmos o nosso sucesso depois de conquistado, depois de conseguido. Porque aí não tem mais como ninguém querer nos puxar para trás. Não vai conseguir porque já está realizado. Em cima dessas palavras de Clarencio, do plano espiritual, aí vem o José Carlos de Luca, que vai nos passar, não é? A sua explanação a respeito desse assunto. Ele começa nos dizendo: um princípio básico da ajuda espiritual consiste em que cada um comece ajudando a si mesmo. Então, olha, um dos princípios da metodologia de ensino, não é?
para nós outros, que vem do plano espiritual, é de que nós devemos nos amar. Aí ele fala, vou fazer uma afirmação incômoda, porém necessária. Deus não faz as coisas para nós através de nós. Olha que coisa interessante. Deus não faz as coisas para nós através de nós. Se quisermos pegar água de chuva, precisamos estar com a boca da caneca voltada para cima. Tá vendo? Há muita gente querendo socorro espiritual com a caneca virada para baixo. Tem tanta gente pedindo ajuda para Deus, só que está fazendo as coisas erradas e quer que Deus ajude ainda. O que mais tem nessa terra é isso. Então como é que Deus vai me ajudar através de mim, se eu estou pedindo uma coisa e estou fazendo o contrário? Eu não estou fazendo jus a receber. Por isso que Jesus falou, reconcilia-te com o teu próximo, depois vem a mim. Como é que eu posso pedir paz se eu estou em guerra, em atrito com o meu familiar? Se eu tenho diferença com o meu familiar, de vez em quando eu brigo com o meu familiar, com o meu companheiro de trabalho. Então Deus não nos ajuda através de nós, porque nós nunca estamos aptos, não é, a entrar em comunhão com Deus, através de um comum acordo, através da harmonia de sentimento e pensamento. Aí ele continua, eu vou repetir, ó, Deus não faz as coisas para nós, Deus não faz as coisas para nós, faz através de nós. Aí ele fala, se quisermos, muito bem, ele continua, falar excessivamente de si mesmo, exaltando a própria dor, é postura que não favorece a libertação do nosso sofrimento. Vamos pensar sobre isso, olha, falar excessivamente de si mesmo, exaltando a própria dor, é postura que não favorece a libertação de nosso sofrimento. É verdade, às vezes você encontra uma pessoa, um exemplo, né? Encontra uma pessoa, depois, faz tempo que você não vê, encontra uma senhora. Oh, digamos que o nome dela é Maria. Ô, dona Maria, tudo bem? Eu não estou bem, não. Ainda continuo sentindo dores nos ossos, não consigo caminhar. Olha, não estou bem, lá em casa vai tudo muito mal. Tudo bem. Passados uns 15 dias, a gente encontra a pessoa, dona Maria, tudo bem? Continuo do mesmo jeito, não mudou nada, a minha vida continua um caos. Depois de uma semana, a gente encontra a pessoa, a mesma coisa. Aí encontra a pessoa, a mesma ladainha de sempre. O que mais tem é pessoas assim, que só fala de ruína. O perigoso nisso tudo é um dia a gente encontrar a pessoa e ela falar que está bem. Aí é porque está mal, né? Porque já se tornou uma força do hábito da pessoa só atrair coisa ruim para si. Só fala que está mal, a coisa nunca melhora. Tem pessoas que se alimentam dessas lamentações. Vicia. Por isso que ele fala, falar excessivamente de si mesmo, exaltando a própria dor, é postura que não favorece a libertação do nosso sofrimento. Como é que a gente vai se libertar do sofrimento que a gente está passando se a gente enaltece essa situação? Se a gente dá um poder muito grande para a dor. A dor só é grande porque a gente dá excessiva importância para ela. Se um dia a gente parar de falar dela, ela desaparece. Desaparece. Aí ele continua, ao contrário, pela força da palavra e da intenção dramática que muitas vezes damos aos nossos problemas, eles se tornam mais intensos pela energia negativa que colocamos na situação. É claro que se a gente começa a falar da dor, enaltecendo a dor, exagerando, não é? Nessa divulgação, a gente está potencializando a dor. Aí ele continua, a queixa endurece os laços que nos prendem aos problemas. Por isso a lição espiritual nos aconselha a disciplinar os lábios, a língua, isto é, a não utilizarmos a palavra para inventariar nossas reclamações, como se fôssemos vítimas impotentes, e como se as dificuldades não fossem meios nos quais Deus se utiliza para nos movimentar na direção do progresso espiritual que a miúde negligenciamos. Tá vendo? A gente fica se lamentando, ele quis dizer isso, que a gente fica se lamentando da dor, se lamentando, sem entender que muitas das vezes essa dor
esse espinho que nós estamos passando, Deus está se utilizando desse recurso para que a gente se volte para Deus, se volte para a fé, se volte para a oração. Porque nós temos o hábito de não ir até Deus pelo amor. A gente prefere ir até Deus pela dor. Então, se a gente prefere pela dor, então o espinho vem nos cutucar. O sofrimento vem nos acompanhar, para que a gente se volte para Deus. Tá vendo? Para que a gente ore. Mas mesmo passando pela dor, tem pessoas que não dão o braço a torcer. Ela continua se utilizando de sua língua para falar para todo mundo que está passando por graves problemas. As forças divinas somente atuam quando encontram em nós certa predisposição favoráveis às mudanças. Olha, isso aqui é importante a gente pensar, estudar sobre isso, mentalizar isso aqui, pessoal. Olha como isso é importante. As forças divinas somente atuam quando encontram em nós certas predisposições favoráveis às mudanças. Então, a ajuda de Deus, ela só virá em nosso favor quando eles perceberem que nós estamos nos esforçando para melhorar. Agora, se estiver só reclamando, não vai melhorar, não. Porque não existe aí uma comunhão de pensamento, de sentimento. O que está vendo aí é apenas uma lamentação. Oi, 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 ai, 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 ai. Sabe, e a pessoa não muda, não é? Não procura uma ocupação mental, não procura tirar de sua mente pensamentos negativos de pessimismo, substituindo por um pensamento contrário. Então a pessoa não está fazendo jus a receber, não é? Aí ele continua. Assim como o girassol, as forças divinas somente atuam quando encontram em nós certas predições favoráveis à mudança. Por isso é que se conclama o homem a abrir o coração ao sol da divindade. Assim como o girassol é uma planta heliotrópica, ou seja, vira o caule posicionando a flor na direção do sol. Então, o girassol, ele vira o caule para girar a flor na direção do sol, para receber a luz. Não é o sol que vira para dar a luz para o girassol, não, é o girassol que gira. Se o girassol não girar a sua flor, não vai receber o sol, as energias benéficas e salutares do sol. Nós temos que fazer a mesma coisa. Para receber a luz de Deus, para receber a ajuda de Deus, nós temos que fazer jus. Façamos alguma coisa. É aquilo que eu sempre falo para o pessoal. Por mais fé que eu tenha em Deus, se eu estiver desempregado, para dar um exemplo, se estiver desempregado, e eu estiver faltando as coisas na minha casa, e eu não saio de casa para trabalhar, para procurar emprego, o que vai acontecer? Deus não vai trazer a cesta básica na minha casa, vai? Não vai. Não vai. É dano que se recebe. Nós temos que nos mexer. Nós temos que fazer algo para fazer jus a receber. Aí ele continua, né? Assim como o girassol é uma planta heliotrópica, ou seja, vira o caule posicionando a flor em direção do sol, o homem não pode viver sentado no chão frio, alimentando-se de suas lágrimas, só lamentando. Não, o sol da divindade irradia esperança, fé e amor. Um trio de força gigante capaz de nos levantar de qualquer dificuldade. A esperança nos faz crer em dias melhores. A fé nos faz confiança de que somos capazes de chegar esses dias. E o amor desperta o melhor que existe em cada um de nós. Na mitologia grega, vamos encontrar a história de Clíci. Ela era uma ninfa que estava apaixonada por Hélio, o deus do sol. Ocorre que Hélio se interessou por outra mulher e deixou Clíci, que a partir de então começou a enfraquecer. Ela ficava sentada no chão frio, sem comer e sem beber, alimentando-se apenas das próprias lágrimas. Enquanto o sol estava no céu, Clíci não desviava o olhar dele um só minuto, mas durante a noite,
O seu rosto se virava para o chão, derramando-se em pranto contínuo. Diz a lenda que com o passar do tempo os pés de Clíci ganharam raiz e a sua face se transformou numa flor e continuou seguindo o sol. Assim teria nascido o primeiro girassol. Olha a história do girassol, tá vendo? Embora a lenda permita diversas interpretações, não é? Quero me limitar à reflexão de que, longe do sol da divindade, ninguém é capaz de florir no mundo. Portanto, façamos como o girassol. Posicionemos nossa alma na direção de Deus e busquemos ardorosamente o seu amparo. Isso será abandonar todo fatalismo que tem tornado nossas noites reincidentes na tristeza. Deus é vida, e vida que está em nós, vida em movimento constante, de levantar, seguir, renovar, reclamando cada vez menos e agindo cada vez mais. Ficou aí essa lição, pessoal, que nós temos que nos mexer, né? Caiu, levanta, sacode a poeira e segue. Caiu, levanta, sacode a poeira e segue. Jamais devemos, ao cair, ficar prostrado, porque Deus é nosso Pai, Deus é nosso Criador, Deus está conosco, Jesus está conosco.